Olá, uma boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Número de mortos pela chuva em Petrópolis chega a 118. Sargento que matou vizinho no Rio de Janeiro é denunciado por homicídio doloso. Procurador-Geral da República pede arquivamento de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Abrimos esta edição do Jornal da Record com um novo balanço da tragédia em Petrópolis. Agora já são 118 mortos no temporal que atingiu a cidade na última terça-feira. A gente conversa agora com Pedro Paulo Filho, que acompanha os trabalhos na cidade. Pedro, boa noite para você. Como estão as buscas, hein? Olha, Salsi, as buscas foram interrompidas agora à noite por medida de segurança. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Esse trabalho é feito num solo ainda muito encharcado e como voltou a chover forte no fim do dia, os riscos de novos deslizamentos de terra poderiam aumentar ainda mais. A chuva que também invadiu a noite voltou a assustar moradores e a preocupar a Defesa Civil. Diversas regiões aqui de Petrópolis foram interditadas pela Prefeitura. Moradores da comunidade 24 de Maio e também do entorno da Rua Tereza tiveram que deixar as casas por causa dos riscos de novos deslizamentos de pedras. Essas áreas vão continuar isoladas até que novas avaliações sejam feitas. O problema é que até esses trabalhos de vistoria acabam sendo prejudicados e atrapalhados por causa da volta do mau tempo. E a previsão é de mais chuva até o próximo domingo. Salsi. Isso mesmo, a previsão é de mais chuva. E daqui a pouquinho, Pedro, a gente volta a conversar, você atualiza as informações para a gente. Até já. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por homicídio duplamente qualificado um militar que matou um vizinho. Este crime aconteceu no último dia 2, em São Gonçalo. O sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, disse que achou que o vizinho Durval Teófilo Filho era um bandido. Segundo a denúncia do MP, o crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato de Aurélio ter achado que seria assaltado pela vítima, que também não teve chance de defesa. O sargento está preso. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro pelo vazamento de informações do TSE. Vamos a Brasília, então, conversar agora com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O pedido de arquivamento foi enviado para o Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral Augusto Aras. Ele alega que o inquérito da Polícia Federal divulgado por Bolsonaro, apesar de ter sido tratado com sigilo por delegados, não estava protegido por uma decisão judicial. Por isso, Aras acredita que não é possível imputar um crime ao presidente da República. O caso será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. O STF investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar na internet trechos do inquérito da Polícia Federal sobre a invasão ao sistema e ao banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho falamos de novo. O presidente Jair Bolsonaro chega ao Brasil nesta sexta-feira, depois da viagem à Rússia. Nesta quinta, ele teve agenda oficial em Budapeste, na capital da Hungria. E de lá, a correspondente Ana Paula Gomes tem mais informações. O último dia da viagem do presidente do Brasil ao leste europeu foi marcado pelo encontro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Os dois firmaram acordos nas áreas de defesa, humanitária e na gestão de recursos hídricos. O presidente Jair Bolsonaro chamou Viktor Orbán de irmão pela afinidade e destacou a proximidade política e ideológica entre os dois. Eles conversaram também sobre a Amazônia e a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Bolsonaro ainda encontrou o presidente da Hungria, János Áder, e visitou o parlamento. Daqui, Bolsonaro viajou para o Rio de Janeiro e nesta sexta-feira ele deve sobrevoar a cidade de Petrópolis, atingida pela chuva. De Budapeste, Ana Paula Gomes. A Prefeitura de São Paulo começa na semana que vem uma busca ativa na casa de alunos da rede municipal que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Assunto para Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Como é que vai funcionar aí essa busca, hein?
Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O objetivo é agilizar e proteger as crianças, principalmente contra a forma grave do coronavírus. A Secretaria de Saúde já tem esse mapeamento das crianças não imunizadas e o trabalho começa na segunda-feira. Os agentes de saúde vão até a casa de responsáveis dos pais com o termo de autorização para assinatura. As datas de vacinação vão ser programadas junto com as escolas. Os profissionais de saúde vão atender alunos da rede municipal de 5 a 11 anos de idade. 72% desse público já foi vacinado com a primeira dose de vacinas infantis contra a Covid. Salsi. Obrigada, minha querida. Uma boa noite para você. O governo de Portugal anunciou que vai reduzir as restrições contra a Covid-19. A principal mudança é o fim da exigência do comprovante de vacinação para a entrada em estabelecimentos comerciais. Portugal tem mais de 90% da população vacinada. Israel também anunciou que vai deixar de exigir o passaporte verde em eventos públicos, como festas e shows. O documento que comprova a imunização não será mais cobrado a partir de 1º de março. O número de novos casos de Covid-19 em todo o mundo caiu 19% na semana passada. Nos Estados Unidos, a média agora é de cerca de 134 mil novas infecções por dia. E quem traz as informações para a gente é o repórter Vandrei Pereira. O ritmo de novos casos diminuiu em quase todos os estados americanos. Nova York, Nova Jersey e Connecticut têm uma média de menos de 25 novos contágios para cada 100 mil pessoas por dia. O mesmo acontece com a capital, Washington. Já em Maryland, são 12 casos por dia para cada 100 mil habitantes. Bem, o principal epidemiologista do governo americano, o Anthony Fauci, disse que agora é a hora dos Estados Unidos começarem a voltar à normalidade. Aqui no Brasil, a Federação das Indústrias de Minas Gerais entrou na Justiça para tentar mudar a legislação que vai proibir o funcionamento de barragens de alto risco no estado. A Virgínia Nalon vai explicar para a gente qual o motivo. Virgínia, boa noite. Boa noite, Salso. O argumento da federação é que não é justo que essa lei ambiental imponha a uma empresa a pena de suspensão imediata de funcionamento por não conseguir reverter a tempo o modelo de barragens. A lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada em 2019, deu um prazo de 3 anos para que as mineradoras desativassem todas as barragens construídas pelo método de alteamento a montante, o mesmo usado nas barragens de Mariana e Brumadinho. Esse prazo se encerra no próximo dia 25. Além disso, um projeto de lei que corre na Assembleia Legislativa pode estender o prazo até 2027. A Agência Nacional de Mineração informou que as mineradoras têm um prazo até o dia 25 de fevereiro para apresentar pedido de prorrogação para eliminar as 54 barragens a montante no estado. Salsi. Tá certo, Virgínia. Obrigada. O novo presidente da Fiesp acredita que a indústria de transformação pode alavancar o PIB do país e a geração de empregos. Josué Gomes da Silva assumiu a Federação das Indústrias de São Paulo este ano e quer trabalhar para um modelo de reforma tributária que traga consenso. Ele conversou com os jornalistas nesta quinta-feira e disse que a Fiesp vai focar no aumento de produtividade do setor. Nós estamos aqui na Fiesp com a meta de, nos próximos 4 anos, ajudarmos pelo menos 40 mil pequenas e médias indústrias de São Paulo a aumentarem a sua produtividade. Através de tecnologia, através de consultoria, através de ajuda que pode ser dada pelos nossos técnicos do Senai. E agora o mercado financeiro, o dólar comercial subiu 0,76%, vendido a R$ 5,16. A moeda americana vinha de 3 dias seguidos de queda. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fez o caminho inverso, caiu 1,43%, voltando aos 113 mil pontos. A escassez de trabalhadores na construção civil tem atrasado a recuperação econômica na Espanha.
Segundo sindicatos e empresas, faltam pelo menos 500 mil profissionais no setor. O problema se agravou com a pandemia. Sem mão de obra, as empresas espanholas apostam no treinamento intensivo dos trabalhadores e apoiam, olha só, a chegada de imigrantes da África e da América Latina. Agora a gente volta a conversar com o Pedro Paulo Filho, ao vivo, com novas informações sobre a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio. Não é, Pedro? Você que acompanhou aí o trabalho dos bombeiros, da Defesa Civil, o que você destaca para a gente de tudo que você viu, Pedro? Olha, Salsi, a Defesa Civil fez um balanço e só nessa quinta-feira foram registradas 141 ocorrências na cidade como interdições de imóveis. E aí, nesse momento, 850 pessoas estão alojadas em escolas públicas da cidade, ou porque perderam ou não tem como voltar para casa. Bom, também tem problema nos acessos a Petrópolis. A rodovia Washington Luiz, que liga o Rio a Juiz de Fora, foi interditada agora à noite no acesso à cidade. Com as chuvas, uma árvore caiu sobre a pista e a rede elétrica teve que ser desligada. Por causa disso, a praça de pedágio, que fica em Duque de Caxias, a cerca de 30 quilômetros daqui, também foi fechada. Agora há pouco, a concessionária que administra a via informou que a rodovia foi parcialmente liberada no sentido Minas Gerais. Salsi. Que situação, né, Pedro? A gente torce para que a cidade se recupere o mais breve possível. Obrigada pelas suas informações, meu querido. Entrou em vigor a proposta de emenda constitucional que isenta os templos religiosos do pagamento de IPTU. O Matheus Scavazini está de volta e detalha este assunto para a gente. Matheus. Salsi, o texto foi aprovado no fim do ano passado pela Câmara dos Deputados. A cerimônia de promulgação nessa quinta foi acompanhada por várias lideranças evangélicas. A partir de agora, templos de qualquer religião estão isentos do pagamento de IPTU, mesmo em imóveis alugados. A proposta alterou um artigo da Constituição que trata dos impostos devidos aos municípios. Antes, a isenção só valia para templos instalados em imóveis próprios. A nova emenda constitucional evita que igrejas e templos tenham que recorrer à justiça para garantir a isenção do imposto. A proposta foi apresentada em 2016 pelo então senador Marcelo Crivella. Essa lei faz justiça à maior instituição social do nosso país, que são as igrejas católicas, espíritas, evangélicas. É onde as pessoas batem nos momentos das suas angústias, como agora em Petrópolis, a grande mobilização que está se fazendo para ajudar as vítimas. Também, com esse alívio fiscal de milhões e milhões e milhões, se ajuda a proclamação do Evangelho através de livros, de novelas, de filmes, na televisão, no cinema, na internet. O assunto agora é futebol. Botafogo e Vasco venceram no complemento da 7ª rodada do Campeonato Carioca. E o repórter Marcos Carvalho traz os detalhes para a gente direto de São Januário. Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite, Salsi. Numa noite de muita chuva, a torcida do Vasco reencontrou um antigo ídolo, o ex-lateral Felipe, agora técnico do Bangu. Os gols só saíram no segundo tempo. Primeiro o Nenê deu um passe de craque para Raniel, que ganhou na corrida e bateu rasteiro. Depois o quarentão Nenê cobrou a falta e aumentou, para depois comemorar com a mulher Jéssica. 2-0 Vasco, que segue em terceiro no Cariocão. Mais cedo o Botafogo venceu o Resende no Newton Santos. O garoto Matheus Nascimento fez 1-0 e Erisson de pênalti ampliou. O Resende diminuiu com o Jefinho. Final 2-1 para o Alvinegro. O Botafogo é o quarto colocado e faz o clássico com o Flamengo na semana que vem. Já o Vasco enfrenta o Audax no próximo domingo, jogo que a Record TV transmite ao vivo a partir das 6h30 da tarde. Salsi. Imperdível. Obrigada, Marcos. Pelo Paulistão, o São Paulo empatou sem gols com a Inter de Limeira. O tricolor segue em segundo lugar no grupo B. Já no grupo D, o RB Bragantino ampliou a vantagem na liderança graças à derrota do Santos. O Mirassol recebeu o Santos e não foi um bom anfitrião. Luiz Oyama cruzou e Zeca abriu o placar. 3 minutos depois, Fabrício chutou da entrada da área e ampliou. O Santos errou na saída de bola e Rafael Silva fez o terceiro do Mirassol, com menos de 35 minutos de jogo. A reação veio no segundo tempo. Camacho lançou e Madison desviou de cabeça. Depois da cobrança lateral, Eduardo Bauerman disputou a bola, que sobrou para Marcos Guilherme fazer o segundo. Mas parou por aí.
Mirassol 3, Santos 2. O RB Bragantino manteve 100% de aproveitamento em casa e venceu o Água Santa. Luan Cândido cruzou e Arthur fez o primeiro. Ainda no primeiro tempo, Eric Ramírez levantou na área e Johan desviou. RB Bragantino 2, Água Santa 0. O time de Bragança é o líder do grupo do Santos, que tem 4 pontos a menos. E nesta quinta-feira começou a segunda fase da Liga Europa. Destaque para um jogo com gols brasileiros e a reestreia do Barcelona na competição. O time catalão não jogava o torneio há 17 anos, quando ainda se chamava Copa da UEFA. Mas quem saiu na frente foi o Napoli da Itália. O polonês Zielinski chutou 2 vezes para abrir o placar no Camp Nou. O empate do Barça veio no segundo tempo. O zagueiro brasileiro João Jesus desviou a bola com a mão. Pênalti assinalado pelo VAR. Ferran Torres deixou tudo igual. Os dois times voltam a se enfrentar na semana que vem. Em São Petersburgo, na Rússia, o Zenit recebeu o Betis. O brasileiro William José fez o segundo gol do time espanhol. Um belo chute de fora da área. O Zenit chegou ao empate com outro brasileiro. Malcom, ex-Corinthians, bateu cruzado. Mas o mexicano guardado garantiu a vitória do Betis, que pode empatar o jogo de volta em Sevilha. No Reino Unido, uma empresa desenvolveu um robô para ajudar idosos a carregar as compras do supermercado. Olha só, equipado com câmeras, o robô Gita consegue seguir o dono e até serve de banco para quem estiver cansado. O robô é prático, mas o preço é salgado, viu? Cada unidade custa o equivalente a R$15 mil. Nem adianta muito economizar nas compras, né? Mas é uma graça. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.